Bom dia, eu me chamo Isabela Tabs e no programa de hoje nós iremos falar sobre a inseminação artificial caseira. Mas e aí, o que é a inseminação artificial caseira? Esse é um método para procriação onde não há o contato íntimo entre o homem e a mulher, ou seja, nós iremos retirar o material genético do homem e inserir na mulher sem que haja o contato íntimo entre os dois. É um método não invasivo, bem tranquilo. E para ter uma explicação melhor de como ele é realizado, eu vou pedir para a doutora Gabriela vir e explicar melhor para vocês de como realizar esse procedimento em casa e se tem algum perigo com a mãe e o futuro bebê que vai ser gestado. Oi, gente! Bom dia a todos, bom dia! Desejo para vocês um ótimo dia, né? E uma excelente semana também, já que estou aqui falando. E primeiramente eu gostaria de agradecer a Isa pela oportunidade, né, de deixar que eu esteja aqui presente no seu programa. E obrigada pelo convite, tá? De coração, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a inseminação artificial, né, gente? Bom, primeiramente, já vou alertando. Não é algo seguro, tá? É perigoso, gente. E por que é perigoso? Calma aí que eu vou falar e vou chegar até lá. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho de como ela é feita, né? Como ela é realizada. O homem, né, pega o seu espermatozoide, o sêmen, e introduz dentro de um potinho de plástico, né? Claro, o pote tem que estar limpo, né? Tudo limpinho, esterilizado, se possível, né? Tudo cheirosinho, bonitinho. E aí o homem pega esse potinho e doa o espermatozoide para a pessoa que eventualmente vai fazer a inseminação artificial caseira. Essa mulher, que em sã consciência pega esses potinhos, ela com uma seringa, ela puxa, né, o líquido que está dentro do potinho, e esse líquido que fica dentro da seringa, ela introduz dentro da vagina, né, e aperta a seringa ali, e o líquido acaba aqui indo dentro da vagina, e o restante, o espermatozoide mesmo, acaba aqui fazendo o restante do processo, né. Só que assim, gente, o que é perigoso, né? Lembra que eu falei que eu ia chegar aí? Eu cheguei. É perigoso por qual motivo? Porque às vezes o homem que, né, disponibilizou do seu sêmen para outra pessoa, às vezes não fez exames. Exames do tipo teste de HIV, teste para ver se tem alguma doença ou algo do tipo, né? Não fez. E aí o que acontece? Aí a mulher vai lá, pega, introduz o negócio, faz o método tudo certinho, e acaba que prejudicando ela. Por quê? Porque, né, o homem não sabia que estava com uma doença e acabou passando para ela. E aí, o que era para ser algo legal, bacana e bonito, acaba se tornando triste, né? Porque às vezes a mulher acaba aqui, né, pegando a doença, né, por um descuido, né, digamos assim. O que é o indicado? É que o homem faça o exame de teste de HIV, no caso, exemplo, hoje. O exame de hoje, às vezes, não é eficaz. Por quê? Porque às vezes vai dar negativo. O que é indicado? O homem faça o teste, no caso, faça hoje, faça daqui 3 meses, deu negativo. Faça daqui 6 meses, deu negativo. Tranquilo. O homem está livre, não tem nenhuma doença, nada que impeça ele de entregar para outra pessoa o seu espermatozoide. Isso é o problema e isso é preocupante porque nem muitas pessoas, na verdade a maioria das pessoas não sabem sobre isso, né? Porque às vezes acredita assim, vou fazer um teste hoje, deu negativo, você tá limpo, beleza, vamos, né? Só que não é assim. Antes de fazer esse procedimento de inseminação artificial, a pessoa tem que ter a consciência de todos os riscos que ela pode ocorrer, né? E esse é um dos riscos mais
fortes, digamos assim, que acaba ocorrendo, né? Às vezes a pessoa que doou o espermatozoide já estava com mal intenção, né? E aí acaba entrando outras questões de direito, né? Mas, gente, parar e pensar assim que esse método, às vezes, poderia ser uma alegria, às vezes pode trazer tristeza, né? E talvez o desespero da mulher querer tanto ter aquele filho, né? Ter aquela criança, acaba sendo algo mais doloroso, né? Então, a indicação é que, se acaso uma pessoa for fazer, que procure se orientar, né? Que procure saber quais que são os riscos, né? Que pode causar e como devidamente é o certo a fazer esse método, né? Bom, era isso que eu queria falar com vocês, demonstrar um pouquinho do perigo, né? Que também pode acontecer, né? Claro que se eventualmente tiver condições de poder fazer em clínicas de artificial seguras, é o indicado, né? É um pouco caro, né? Porque eu estava em torno de uns 4 a 3 mil reais. É carinho, é sim. Tem muitas pessoas que não têm essa condição de pagar e acaba se tornando um pouquinho carinho, sim. Mas se for para fazer uma coisa, faça certinho, faça da maneira correta, né? Para que não tenha prejuízos futuros, né? Então é isso, gente. Tchau, beijo, fiquem com Deus, tá? Se cuidem. Eu agradeço muito a participação da doutora Gabriela com a explicação sobre os riscos de fazer esse procedimento em casa e as doenças que podem acarretar a mãe e o bebê. Agora nós iremos falar sobre o doador. Ele pode ser reconhecido como pai? E será que a criança, quando ela crescer, ela poderá pedir uma pensão alimentícia a esse doador e ter ele reconhecido como seu pai? Pois então, como na inseminação artificial caseira, nada impede de que essas duas opções ocorram. Pois quando a inseminação é realizada por uma clínica, o doador ele é anônimo, o que nem a mãe nem a criança irá saber quem é ele, pois ele está totalmente de forma anônima. E já na inseminação artificial caseira ocorre totalmente o oposto, né? A pessoa ali, a mãe, já conhece o doador, provavelmente essa criança cresça até tendo um contato com a pessoa, ou até mesmo correndo o risco de que esse doador peça o reconhecimento, né? Venha pedir o reconhecimento dizendo que é seu filho, o reconhecimento da paternidade e tudo mais. Então, nada impede, quando a inseminação é caseira, nada impede que isso aconteça. Por isso que a gente pede, né, até por umas questões de segurança e tudo mais, como foram comentadas anteriormente, que seja realizada numa clínica. Pois, às vezes, quando as pessoas com baixa condição, né, com uma renda menor, às vezes optam pela inseminação caseira, né? Pensando, não, mas é meu amigo, é um conhecido, eu sei que eu posso confiar, e daí às vezes você quer o quê? Quer que a criança nasça e não tenha contato com o doador. Simplesmente isso, só que essa pessoa pode vir a qualquer momento e falar, não, esse é meu filho, e querer reconhecer ele como filho. E nada vai impedir essa pessoa de que isso aconteça. Assim como a criança também pode crescer e ir atrás desse pai, né? Na verdade, a gente, quando é o doador assim, a gente fica meio chato a gente chamar de pai. Mas no caso, essa criança pode ir atrás do doador, sim, e querendo ou não, ela tem esse direito também. E já para sanar as dúvidas de quem pensa assim, Isa, mas eu quero ser doador, porém eu quero conhecer o meu futuro filho e quero que ele saiba que eu sou o pai biológico dele. Quero ter contato com essa criança. Olha, meu amigo, para ser sincera, se for feito numa clínica, tudo regularizado, você não vai ter contato com essa criança. Pois, como eu disse anteriormente, o doador ele é anônimo.
Então, você não vai ter qualquer tipo de contato quando é realizado pela clínica. E nem a criança também não vai saber que você é o pai dela. E também, na verdade, é uma situação um pouco desconfortável, eu diria, pois as pessoas que optam, né, por esse procedimento, às vezes é uma mãe que é solteira, que quer criar o filho sozinha, aí ela opta pela inseminação, ou às vezes um casal homoafetivo que quer criar essa criança, também casais heteroafetivos que querem ter um filho, às vezes está mais complicado, aí o homem às vezes não pode ter, aí a mulher vai lá e faz a inseminação. Então, na verdade, seria uma situação muito delicada, sabe? Você chegar para a criança e falar, né? Falar para ela, não, que aquele ali não é o pai dela, sabe? Coisa, mas tipo, não. É melhor às vezes a gente não complicar as coisas. Então, por isso que é tudo anonimamente, para proteger tanto, né, a família ali quanto a criança. Então, se você está com essa ideia de querer conhecer a criança, querer que a criança tenha contato com você, esqueça. Então, não seja doador. Se você tem essa ideia, já opte por não ser o doador. Bom, eu acho que aqui eu já sanei as maiores dúvidas, né, sobre a parte de doação, de doadores. E agora eu gostaria de passar para a doutora Nathalie para que ela explique um pouco mais se esse procedimento caseiro é legal ou ilegal aqui no Brasil, se tem alguma coisa no código, né, ou alguma lei que ampare isso, que seja legal fazer, né, tanto para a pessoa que está doando quanto para a pessoa que está realizando na sua casa. Então eu vou passar para ela. Bom dia, doutora. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade. Bom dia a todos. É um orgulho e com muita felicidade que eu venho aqui fazer parte desse programa de rede nacional com altíssima audiência. Muito obrigada. Vamos iniciar. Eu gostaria de iniciar falando, como já foi dito aqui anteriormente, sobre os riscos que tem a inseminação artificial caseira, né? E isso reflete em alguns pontos. A prática de inseminação artificial, a prática de fertilização in vitro, ela é regulamentada desde que dentro de um laboratório, com responsáveis, com a exigência de exames e entre várias outras coisas, né? Onde a Anvisa pode fiscalizar, o CRM pode fiscalizar e assim, se algo vier a acontecer, a gente tem como cobrar isso juridicamente, né? Em relação à inseminação artificial caseira, como ela é feita em local de totalmente despreparo e com técnicas que não são as devidamente regulamentadas, né? As pessoas correm um risco muito grande. A gente sabe que o público que se utiliza dessa ferramenta é o público que não tem condições financeiras de procurar um laboratório. Porém, há um grande risco, né? No nosso direito brasileiro, né, na nossa jurisprudência, qualquer que seja a doação de material humano, seja ela de sangue, seja de cabelo, de sêmen, de pele, ela tem que ser uma doação voluntária. E nós estamos acompanhando um problema aí muito recente nas páginas da internet, em redes sociais, de pessoas comercializando esse sêmen, esse esperma, né, esse material genético, o que não é permitido pela nossa legislação, porque toda doação tem que ser voluntária. A gente tem na nossa regulamentação de doação que a pessoa que doou não sabe para qual família foi doado. A família que recebeu essa doação, ela sabe as características da pessoa que doou, mas não sabe quem é. E isso nos ajuda a reverter, né, e a impedir muitos problemas. Então, a gente já se antecipa ali e você já diminui alguns problemas futuros. Recentemente, a gente teve alguns casos, inclusive aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, que o juiz determinou que a criança fosse registrada com o nome das duas mães. Elas fizeram uma inseminação artificial caseira. Tivemos um caso muito parecido também no Tribunal de Justiça de São Paulo, né? De qualquer forma,
o direito brasileiro, ele quer evitar essa exposição das pessoas a esses riscos, não é mesmo? E por isso que seria uma prática ilegal. Então, quando essa criança nasce, a gente enfrenta alguns problemas, justamente nessa questão de registrar a criança, a questão de paternidade envolvida. Muitas dessas vezes, esse material genético é pego de uma pessoa que você não conhece, você não sabe se essa pessoa tem alguma doença sexualmente transmissível, e aí pode acarretar em vários outros problemas. Nesses casos, também, a gente nunca sabe se a pessoa está agindo de boa fé, né? Então, pode ser que essa pessoa venha depois a questionar a paternidade dessa criança, ou, em outros casos, também queira registrar essa criança, e o combinado lá atrás não foi esse, né? Nós temos, hoje em dia, né, um provimento do Conselho Nacional de Justiça, que ele diz que ele trata do registro de nascimento das crianças, né, de casais heteroafetivos ou homoafetivos, frutos dessas técnicas de reprodução. Porém, eles exigem uma declaração do diretor da clínica, que é uma pessoa devidamente responsável, né, por todo o processo que aconteceu. E muitas dessas vezes, essas pessoas que fazem a inseminação artificial caseira não possuem esse documento. A gente teve um caso bem recente também, foi agora, final de 2020, inclusive aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, onde duas mulheres sem condições de fazer a inseminação artificial numa clínica acabaram fazendo uma inseminação artificial caseira. Nesse caso foi um doador mesmo, ele não cobrou, né, nada delas, foi um doador, e elas fizeram diversas vezes até conseguirem engravidar. Conseguiram engravidar, a criança nasceu muito bem, com saúde, porém na hora de registrar, quando elas falaram que se tratava de uma inseminação artificial, precisava desse documento que eles consideram indispensável e elas não tinham esse documento. Apesar de tudo isso, elas entraram com um processo, né? O juiz da vara de família reconheceu a dupla maternidade e determinou que o registro de nascimento saísse com o nome das duas mães. Nesse caso do Tribunal de Justiça aqui do Paraná, o juiz fundamentou a decisão dele explicando que era o sonho de vida dessas duas mães, que elas se prepararam para aquilo, mesmo não sendo fruto do método que o CNJ exige. Porém, isso não seria motivo suficiente para não deixar com que elas concluíssem esse sonho e fossem mães daquela criança que elas geraram, né? Então, dessa forma, ficou acertado, né, por meio do juiz, de que iria sim, seria lícito essa situação que elas viveram. Afinal, foi por um doador, não é mesmo? E elas se prepararam e deu tudo certo, então ele decidiu liberar. Hoje em dia, essa criança tem o nome das duas mães, na certidão de nascimento tem o nome das avós maternas, né? Todos os avós maternos, e eles vivem muito bem nessa mesma situação. Porém, é uma prática bastante arriscada, né? Do mesmo jeito que eu trouxe essas situações que restaram frutíferas aqui, a gente também teve um caso no Tribunal de Justiça de São Paulo, onde duas mulheres, duas companheiras, haviam feito uma inseminação artificial com o doador que elas acharam num grupo de uma rede social. E quando já estavam 7 meses de gestação, elas se separaram e a que não estava grávida decidiu que ela não queria mais ser mãe. Acontece que o projeto já tinha sido realizado, né? Essa outra moça já estava grávida, já estava correndo todos os riscos ali da gravidez, né? Já estava passando por aquele momento. Então foi protocolado, foi entrado com uma ação e essa outra moça que foi a que decidiu não ter mais filhos, ela teve sim que pagar alimentos gravídicos para outra companheira, né, que ela abandonou. Então são casos que devem ser muito bem pensados, né? De qualquer forma, sendo ou não sendo por inseminação artificial, um filho é um caso para a vida inteira. Então você tem que ter muita certeza do que você está fazendo, né? É uma responsabilidade não só por 18 anos, é uma responsabilidade para a sua vida toda, não é mesmo? E aí esse caso
ela teve que pagar os alimentos para a ex-companheira e vai ter que pagar os alimentos para essa criança, afinal foi uma decisão em conjunto das duas, né? Então, o que a gente conclui nesse tema? Olha, a falta de regulamentação, a falta de jurisprudência sobre esse assunto é algo que vai ter efeito lá pra frente, sabe? Teremos muitos danos ao direito, né? Se você for parar pra pensar na questão sucessória, na questão de identidade mesmo, entre outras coisas, sabe? Então, hoje em dia a gente não tem a obrigatoriedade dos planos de saúde de custear uma inseminação artificial também. Então, tudo isso decorre para que as pessoas utilizem desse método. De qualquer forma, o que a gente gostaria de passar é que as pessoas se atentem muito a esses casos, entendeu? E hoje nós temos diversos hospitais públicos que, por mais que você tenha que enfrentar uma fila de espera, você consegue fazer uma inseminação artificial com cuidado, com respeito e com saúde, que é o principal. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez e passo a palavra para minha colega Isabela. Muito obrigada pela participação de todas aqui no programa de hoje. Eu só tenho a agradecer, acho que teve bastante informação, bastante conhecimento trazido para cá. Quero agradecer a oportunidade da professora Tassiane também, da gente poder estar gravando sobre esse tema. E eu deixo aqui meu agradecimento a todos pela audiência e pela paciência. Muito obrigada, viu, gente? Tchau, tchau.